Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade nas nossas histórias. Estamos falando sobre o livro de Josué. Deus mandou um anjo, o príncipe do exército, falar com Josué e dar as coordenadas de como faria para ele entrar em Jericó. Acontece que os reis, tanto de Jericó como das outras cidades, quando souberam que o povo de Israel estava muito próximo deles, o rei de Jericó fechou as portas da cidade de Jericó. Ninguém saía e ninguém entrava, com medo de que o exército de Israel entrasse na cidade, porque ele já tinha ouvido falar dos grandes feitos e de grandes vitórias que o povo de Israel já tinham recebido, como a abertura do Mar Vermelho, as vitórias diante de outros reis e a travessia do Rio Jordão em seco. Eles sabiam que o Deus de Israel era um Deus muito poderoso. E aqui em Jericó, o rei, todas as pessoas que moravam aqui dentro, serviam a deuses, que por detrás desses deuses havia demônios. Eles sacrificavam os filhos a esses deuses, eles ficavam nus diante dos deuses, namoravam com vários homens, namoravam com várias mulheres diante desses deuses, e isso Deus não se agradava. Mas essa cidade, assim como outras, estava dentro do território que Deus queria dar para o povo de Israel. Josué mandou para essa cidade 2 espias, pediu para que ele viesse ver, sondar como que era a cidade. Os muros de Jericó eram muito altos, eles eram muito altos mesmo, e a largura deles também era tão larga, que tinha casas em cima deste muro. Até carros de ferro andavam por cima deste muro. Essa cidade era bem protegida, mas nós estamos falando de um exército que servia a quem? A um Deus todo-poderoso, que quando ele quer, ele faz acontecer. Os 2 espias chegaram na cidade e conseguiram entrar. Só que o rei ficou sabendo que havia 2 espias do povo de Israel dentro da cidade. Imediatamente ele pede para que os guardas vá atrás deles. A Bíblia nos conta que em cima deste muro havia uma mulher chamada Raabe, morava em cima do muro. Esses 2 espias, quando souberam que estavam à procura deles, eles se esconderam dentro da casa dela. Quando os guardas estavam se aproximando da casa de Raabe, ela pediu para que os espias subissem até o telhado, se escondessem lá, ficassem quietinhos. E então os guardas chegaram até a casa de Raabe e eles falaram: nós já sabemos que eles estão aí na sua casa. Eu quero que você saia da frente, que nós vamos entrar e nós vamos levar esses 2 espias diante do rei para serem mortos. A Raabe contou uma história para os guardas. Ela disse: realmente, eles estiveram aqui, mas quando anoiteceu, eles seguiram viagem e eles foram para lá, diante dos montes, para anoitecer e foram embora. Se vocês, guardas, correrem por lá, vocês ainda alcançam eles. E os guardas, então, entrou na casa de Raabe e viu que não tinha ninguém. Eles fizeram como ela mandou. Eles foram na direção onde ela apontou que os espias tinham ido. Então, ela salvou os espias de serem mortos. Assim que os guardas foram, então, ela ajudou os espias a sair do telhado e ela amarrou um cordão pela janela. Ela ajudou os espias a fugirem. Mas antes que eles fossem embora, ela conversou com eles e ela disse: sei bem quem é o Deus que vocês servem, um Deus todo-poderoso. Sabemos os grandes feitos que ele já fez por vocês. Os homens estão desmaiando de medo de vocês, porque sabe o grande poder que tem o Deus de vocês. Quantos reis vocês já venceram? O mar vermelho que se abriu, assim como eu livrei vocês das mãos dos guardas. Queria que vocês também, quando entrassem na nossa cidade, que vocês também tivessem misericórdia de mim, meus pais e dos meus irmãos, que vocês pudessem nos proteger. Então, os 2 espias fazem uma promessa para Raabe e eles dizem: Raabe,
assim que nós sairmos, você deixa esse cordão vermelho pendurado, que quando nós atacarmos essa cidade, eu vou deixar um alerta, um aviso para todos os guardas, que quando ver uma casa com o cordão vermelho na janela, todos que estiverem dentro dessa casa serão protegidos. Agora, se seu pai ou seu irmão estiver para fora da casa, então nós não nos comprometemos, mas se estiver dentro da casa, todos vocês serão salvos. Raabe então instrui eles a irem até os montes, ficar lá por 3 dias, até o momento em que os guardas voltarem, porque os guardas saíram e não voltariam tão cedo, porque os guardas não descansariam enquanto não encontrasse eles. Mas eles obedeceram a Raabe, eles ficaram nos montes durante 3 dias. Depois que os guardas voltaram para a cidade, aí sim eles foram para o acampamento de Israel. E lá os homens contaram para Josué tudo o que havia acontecido. E Josué então deixa um alerta para todo o povo. Quando Deus desse Jericó nas mãos deles, era para que eles olhassem para cima do muro. E aonde houvesse um fio de escarlate, que seria a cor vermelha, na janela, era para salvar todos que estivessem dentro dessa casa. Para vocês verem como Deus é poderoso. Se numa cidade tivesse um justo, Deus salvaria esse justo. Deus é justo e Deus é amor. Jamais ele destruiria uma pessoa que crê nele, que acredita nos feitos dele. Raabe deixou bem claro que acreditava nesse Deus Todo-Poderoso e que ela não queria ser morta. Mas a cidade em si, toda a cidade de Jericó, ela era idólatra, ela servia deuses demoníacos, deuses que corrompiam os bons costumes e a alma deles também. Dificilmente haveria perdão para alguém dessa cidade. E Deus dá estratégia então para Josué, e Josué segue conforme a estratégia que Deus deu. A estratégia para destruir essa cidade, que era tão fortificada que não tinha como entrar, Deus pediu para que Josué, juntamente com o seu exército, alguns sacerdotes levariam a Arca da Aliança e outros 7 sacerdotes levariam uma buzina feita de chifre de carneiro, e era para rodear a cidade uma vez por dia durante 6 dias. E quando fosse no 7º dia, era para rodear a cidade 7 vezes, e na última volta da 7ª vez era para tocar a buzina prolongamente, e todo o povo era para bradar um grande grito, era para dar todo o povo junto, era para fazer muito barulho. Então Josué com seu exército, mais os sacerdotes, começaram então a dar a volta. Então eles começaram a marchar e passaram o 1º dia. Levantaram de madrugada e passaram o 2º dia. De madrugada eles levantaram novamente e rodearam Jericó pelo 3º dia. Cada vez que eles rodeavam a cidade, eles voltavam para o seu arraial, lá onde estavam as suas tendas. E eles no 4º dia rodearam novamente toda a cidade de Jericó. E aí eu fico me perguntando, o rei e todo o povo que morava dentro da cidade, que ouvia essas marchas desses soldados, mais os sacerdotes, mais as buzinas, o que será que eles pensavam? Será que eles ficavam lá pedindo ajuda dos deuses deles? Porque já era a 5ª volta. Eles ficavam comendo as unhas, chorando, nervosos. O que será que se passava na cabeça daquele rei de Jericó? Ou será que ele achava que estava bem seguro dentro desses muros fortificados? Então eles deram a 6ª volta, no 6º dia, e eles voltaram para casa para dormir, porque no dia seguinte não ia ser fácil, ia ser 7 vezes a volta. Gente, não era pequena a cidade de Jericó. E no 7º dia, ainda nem tinha raiado o dia, e começaram a volta novamente. Fizeram a 1ª volta, passaram pela 2ª volta e eles passaram pela 3ª volta. Era preciso ter fé, pessoal, para fazer dessa forma. Deus pediu para que eles fizessem assim e eles não questionaram.
Eles simplesmente obedeceram à voz de Deus. Quantas vezes Deus pede algo para nós e a gente questiona porque a gente não entende. A gente acha que não tem nada a ver. Vamos obedecer ao Senhor, queridos, porque o sobrenatural acontece quando nós obedecemos. E chegou a 7ª volta. A 7ª, a tão esperada volta. Imagina, deveriam estar suados. Mas estavam lá, queridos, firme e forte, rodeando os muros de Jericó. Porque eles criam e acreditavam na palavra de Deus. Eles acreditavam, queridos, que Josué era um homem escolhido de Deus como líder. E aí, então, eles deram a 7ª volta. Eles passaram. E quando eles passaram, queridos, que deu a 7ª volta, os sacerdotes já se posicionaram. E a Bíblia diz que eles tocaram a buzina prolongamente. E todo o povo, o exército de Israel, deu um brado, um grito de vitória. E quando eles gritaram, queridos, a Bíblia diz que os muros de Jericó foram abaixo, ruíram os muros de Jericó com a buzina, com aquele brado de vitória que aquele exército diante do Senhor deu, que os muros foi de alto a baixo. Glória a Deus. Glória a Deus, porque nós fazemos aquilo que é possível para nós, mas o sobrenatural, quem faz é o nosso Deus. Deus abriu passagem para que aquele exército entrasse pela cidade de Jericó. Foi grande a vitória do povo de Israel. Não esquecemos o fio de escarlate, não é? Que estava na janela de Raabe. E Raabe também foi salva, junto com seus pais e seus irmãos. A Bíblia diz que Josué deu vida a Raabe. Gente, não porque ela não tinha vida, mas ela vivia uma vida muito ruim em cima deste muro. As pessoas não a respeitavam, mas ela foi morar junto com o povo de Israel. Ela confiou pela fé nesse Deus Todo-Poderoso, mesmo sem conhecer, mesmo sem vivenciar os milagres. Ela acreditou só de ouvir falar. Ela foi tão importante, queridos, na história de Israel. Em Hebreus tem uma lista de homens que venceram, que receberam vitórias através da fé. E sabia que o nome de Raabe está aqui? Em Hebreus, no capítulo 11, no verso 31. Pela fé, Raabe não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Assim como eu e você. Nós também não vivenciamos os milagres passados, não é mesmo? Nós não vimos o Mar Vermelho se abrir, nem o Rio Jordão, nós não vimos o maná caindo do céu, nós não presenciamos isso, mas nós cremos, porque nós ouvimos falar, porque nós lemos nas Escrituras que aconteceu. Então nós cremos pela fé que este é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Queridos, esse cordão vermelho na janela de Raabe fez toda a diferença para a sua salvação. Isso me faz lembrar daquela 10ª praga lá no Egito, quando Deus pediu para que todos os hebreus passassem sangue daquele cordeiro nos umbrais das portas, quando o anjo da morte passasse sobre o Egito. Aqueles que tivessem a marca, o anjo não entraria dentro da casa e as vidas de quem estava dentro daquela casa, dos primogênitos, seriam salvas. Queridos, não tem como nós não lembrarmos do sangue vertido na cruz do Calvário pelo Cordeiro verdadeiro que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus também diz que aquele que recebe o Senhor Jesus tem a marca do sangue no seu coração. O sangue de Jesus que purifica-nos de todo o pecado. É a marca do sangue de Jesus nas nossas vidas que garante a nossa salvação, a nossa entrada, queridos, na terra prometida, que é o céu. Jesus prometeu que um dia ele voltaria para buscar, queridos, os que estiverem aqui, mas só serão salvos os que estiverem a marca do Cordeiro na sua vida. E essa marca não é nenhum corte no seu corpo, não. A marca do Cordeiro, na verdade, queridos, são mudanças de vida, sim, mudanças de atitudes.
Por exemplo, se você era acostumado a mentir, a partir do momento que você pede para o Senhor Jesus entrar no seu coração, você vai deixar de mentir. Lógico, queridos, nós não somos perfeitos, nós falhamos, mas todas as vezes que você falhar, você que já tem Jesus no coração, você já sabe que pode pedir perdão para o Senhor Jesus. E o sangue de Jesus vai nos purificar de todo o pecado. A voz do povo bradou uma voz de vitória. E os muros de Jericó caíram. Assim Deus faz comigo e com você. Você precisa alcançar algo, mas você não consegue com as suas forças. Praticamente impossível de alcançar. Clama a este Deus, glorificando o nome dele, pela vitória que você vai alcançar. E o Senhor vai ruir estes muros. Eu sigo vários arqueólogos no YouTube e um deles é um arqueólogo cristão chamado Rodrigo. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, na caixa de informação, para se vocês quiserem conhecer, vocês vão lá na página dele e assistem o vídeo que eu vou passar para vocês, tá? Eu sempre achei que tinham vindo abaixo todo o muro da cidade, mas os arqueólogos estudando lá, indo por Jericó, eles viram, queridos, que não foi assim. Deus não derrubou todos os muros. Deus derrubou duas partes do muro. Ele derrubou a parte da frente e derrubou a parte dos fundos. Então, caiu por partes, não foi todo o muro. E sabe o que é interessante? Caiu de dentro para fora, como se alguém de dentro tivesse empurrado os muros para cair. Olha que glorioso! Josué fala que maldito seria o homem que levantasse essa cidade novamente. E existe sim Jericó na Bíblia, né? Lá no Novo Testamento, Jesus passeia por Jericó e tudo mais, mas não é essa Jericó, tá? Seria outra, foi construída uma outra Jericó. Essa daqui nunca mais foi construída. Lembre-se, brada ao Senhor e ele derrubará as muralhas. Um grande beijo no seu coração. Fique com Jesus.